Eu vou ficar... Tem um aviso, só para dar o começo aqui. Um pouquinho da minha história é que, na verdade, eu voltei para o Brasil não muito tempo atrás. Eu passei 23 anos fora. Então, quando a gente contactou a gente, vocês podem vir aqui dar uma palestra explicando como é que o documentário se formou e tal. Os outros realizadores, eles estavam ocupados com outras coisas, mas eu não estava nesse dia. Então eu falei, então eu vou. Aí eu me dei conta que a palestra tinha que ser em português. Aí isso me fez lembrar uma vez, eu sempre faço esse erro. Eu estava filmando, fiz um projeto aqui no Brasil um tempo atrás, e eu, como diretor, às vezes eu dou um discursozinho para as pessoas, explicando, as pessoas que não estão acostumadas com filme. Olha, aqui o pessoal está trabalhando com grande pressão, certo? Muita coisa para fazer, às vezes as pessoas não vão ser gentis, então se for, desculpa, porque eu tenho certeza que todo mundo não foi gentil com você, depois eles vão te dar um abraço, não se preocupa com isso. Eu sempre fiz essa palestra nos Estados Unidos. Aí eu cheguei na frente de todo mundo, tinha umas 100 pessoas ouvindo eu falar, e aí eu travei, porque eu não sabia falar nada do que eu estava imaginando em português. A única coisa que eu falei é, boa sorte, moçada, tchau. Né? Mas agora eu consegui me preparar um pouquinho mais, mas quando acontecer de eu inventar uma palavra nova em português, tá? E não vai ser quando eu vou inventar, porque às vezes eu preciso ficar catando palavras do ar, perdão, e se alguém não entender alguma coisa que eu falo, só fala, peraí, eu não entendi o que você falou, pode chamar minha atenção. E estamos aí. Hoje, na verdade, eu trouxe um clipezinho do filme que tem bastante a ver com o tema que eu ia falar hoje, que era construir a sua história. Da minha visão, de tudo que eu vou falar hoje, vocês têm que saber que é da visão cinematográfica, mas eu acho que essa informação transborda para todas as outras aplicações do dia a dia para todo mundo, certo? Mas o tema da minha fala hoje é construindo a sua história. E acho que no português, como no inglês, existem história com H e história com E, certo? E tem uma diferença muito clara no meu ponto de vista entre as duas coisas. História com H é informação. A história é mais a informação com emoção, né? Tem uma cena de um filme chamado Amistade, eu não sei quem que viu, um filme do Steven Spielberg, que a história basicamente é de um barco cheio de escravos que foram vendidos em Cuba. Aí no meio do caminho de volta para a Europa, acho que teve uma revolta, um dos escravos escapou, conseguiu captar o barco, e os africanos não sabiam o que fazer. Aí eles começaram a navegar, acabaram ficar parados perto de Boston, onde que eles foram pegos pela Marinha dos Estados Unidos. E os americanos também não sabiam o que fazer com esse grupo de africanos que estavam no barco, prenderam ele, e aí a Espanha, quem era o dono do barco, decidiu ir atrás e falar, não, essas são as propriedades da Espanha, é nossa. E como eles pararam no norte dos Estados Unidos, onde que aquele movimento de abolição à escravidão estava bem mais vivo do que no sul, eles estavam lutando para, não, esses escravos são africanos, eles pertencem à África das suas vidas próprias. Então eles foram para a corte, né, para decidir o futuro dos africanos. Aí tem uma cena muito legal onde que o Morgan Freeman, um ator que faz parte da defesa dos africanos, ele está precisando de ajuda do ex-presidente americano, do John Quincy Adams, para ajudar a argumentar pelos africanos. E eles fizeram um bom argumento no primeiro tribunal e eles perderam. Aí eles iam apelar e eles não sabiam porque perderam, eles acharam que tinha provado o caso, os africanos eram da África e tal, mas não deu certo. Aí eles foram pedir a ajuda para o John Quincy Adams, que foi atuado pelo Anthony Hopkins. Aí ele fala uma coisa muito chave, eu nunca esqueci dessa frase, e eu, como roteirista, sempre vivo todo dia lembrando dessa frase quando eu trabalho no cinema. O Anthony Hopkins fala, quem conta a melhor história sempre ganha. Né? O Morgan Freeman, ok, beleza, então, obrigado, mas o John Quincy Adams não estava querendo participar. Aí quando o Morgan Freeman estava saindo da sala, o Anthony Hopkins volta e fala, mas qual que é a história deles? Morgan Freeman para na porta, vira
Olha, eles são do oeste da África. E o Anthony Hopkins fala, não. Qual que é a história deles? Aí ele não soube responder. Aí ele pergunta para o Morgan Freeman, de onde é que você é originalmente? Ele fala, eu sou da Geórgia, do estado de Geórgia dos Estados Unidos. E o Anthony Hopkins fala, mas é isso? Você é um georgiano, ponto. Essa é a sua história? Não, eu imagino que sua história seja que você é um ex-escravo que lutou a vida inteira para a abolição dos escravos, superando todas as dificuldades por muito tempo. Essa é a sua história. Você entendeu? Então, a nossa história, a gente vai construindo com o tempo. E ela só começa quando você decidir contar, e ela só termina quando você para de viver. Mas saber como contar a sua história é muito chave. O vídeo acho que está pronto agora? Quando alguém me pergunta, você mudaria algo em você? Eu digo sempre, claro, com alegria. Inclusive porque se algo que me chateia é quando alguém diz, depois de me encontrar, depois de um ano, Cortella, né, você continua o mesmo. Você já imaginou, no mundo de mudança, de alteração de processo, eu ter ficado congelado? Se tem uma coisa que eu detesto é a ideia de ter uma vida formal, em que eu congele alguns cadáveres. Eu, para usar uma frase antiga, não me envergonho dos homens que eu fui. Mas eu gosto de lembrar que eu já tive muitas vidas que foram sendo feitas, refeitas e reinventadas. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu não nasci pronto em 1954 e vim me gastando até hoje. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. O que nasce pronto é fogão, sapato, geladeira. Esse sim vai envelhecendo. Então eu quero sim mudar várias coisas. Quero mudar o meu senso estético. Quero ter uma ampliação da minha capacidade de ouvir, de enxergar, de fruir sabores. Eu quero ser capaz de mudar a minha conduta em relação a algumas pessoas com as quais eu convivo para que ela fique melhor. Ainda bem. Você ser do mesmo modo, de uma maneira persistente, não é sinal de coerência, é sinal de tacanhice mental. Tá aí o grande Cortella, que a gente entrevistou. Foi uma entrevista relativamente curta. As nossas entrevistas duravam 90 minutos, na média. A dele foi 60 minutos, mas o conteúdo que a gente conseguiu dele, certo, daria para encher o filme inteiro. Mas essa fala dele é chave, porque tem uma fala também antes da dele, que é falada pela outra entrevistada, Monja Cohen. Eu não sei se vocês conhecem a Monja Cohen. E ela fala que uma das perguntas mais fundamentais é a gente descobrir quem sou eu. Se vocês quiserem ligar aquela luz de volta, pode ligar. Acho que não vou ter mais... essa quem sou eu. Mas não é essa pessoa, eu sou essa pessoa que está na identidade, a fotografia, no passaporte. Não. É uma pergunta muito mais profunda. E descobrindo a sua história faz parte desse autoconhecimento. No finalzinho eu vou explicar para vocês até como... Eu posso até dar um exercício que muitos roteiristas usam para você realmente descobrir a sua história. A gente quase nunca pensa. No dia a dia a gente vai fazendo o que vai fazendo, perdido mais ou menos na correria de todo dia, e a gente nunca pensa nas histórias, nos nossos argumentos. Eu falei antes que quem conta a melhor história ganha, mas isso é verdade não só para uma corte, não só para o cinema, mas para qualquer coisa que você tiver, ter que comunicar. A pessoa, essa habilidade de comunicar claramente uma ideia e jogar um pouquinho de emoção no meio, certo? Fazer uma narrativa com que você seja com uma pintura, seja com arte, seja com cinema, seja com um comercial de TV, seja com uma apresentação para uma fábrica, essa é coisa muito chave. E isso virado ao autoconhecimento é muito importante. Você entende? Porque quando você começa a perguntar quem sou eu realmente, a gente está tão ligado com as outras coisas que raramente a gente para pensar. Então vem esse filme que a gente quis fazer o eu maior. A gente nunca falou, a gente quer fazer um filme por fazer um filme. A gente fez aquela pergunta, que filme que a gente quer fazer? Por que a gente quer fazer um tal filme? E a gente não tinha a mínima ideia. Um filme sobre autoconhecimento e busca da felicidade é uma coisa muito esfumaçada, muito difícil você explicar para as pessoas. Mas como é que é um filme desse? Como é que você vai fazer um documentário? Tem começo, meio e fim? Essa é uma das grandes
preocupações dos cineastas, como é que a gente vai captar a atenção da plateia por 90 minutos, o que for, para o pessoal gostar do filme, entende? Para a gente comunicar essa informação de um jeito eficaz e que as pessoas vão curtir, gostar, conversar, certo? E acho que a gente conseguiu isso. O filme ainda não foi lançado, a gente teve uma pré-estreia para o pessoal que ajudou a patrocinar o filme, foi mencionado aqui no comecinho da história que a gente teve um processo de crowdfunding para ajudar a financiar o filme. O filme tem patrocinadores, mas a gente conseguiu levantar um pouco mais de 200 mil, 250 mil reais via crowdfunding, que foi uma iniciativa que a gente achou que era importante para a história do filme. O filme foi realizado de um jeito coletivo. Quando você assiste o filme, tem uma parte dos créditos, uns 3, 4 minutos, só de nome rolando das pessoas que se envolveram com o projeto. E foi uma coisa que falaram para a gente depois das pessoas que assistiram, nossa, eles se emocionaram com o filme, mas eles se emocionaram mais ainda, talvez, com vendo aqui todos aqueles nomes correndo no filme inteiro, que ajudaram a fazer o projeto virar realidade, né? A minha história um pouquinho, de como que eu me envolvi com esse projeto, começou, né, eu vim, como eu falei, eu vim já me construindo já há 40 anos, e eu estava em Los Angeles, eu morei em várias cidades nos Estados Unidos, mas eu estava em Los Angeles em um momento onde que minha carreira já tinha acertado um certo de um platô que fala, né? Platô tinha parado, a minha carreira não estava evoluindo, estava na mesma coisa, eu estava trabalhando bem, estava trabalhando, fazendo as conexões que eu precisava fazer, mas eu trabalhava na maioria do tempo como roteirista. E o que aconteceu, meu irmão ligou e falou, olha, cara, a gente vai fazer esse filme, eu já trabalhava com meu irmão Fernando há anos, a gente fazia bastante comerciais, videoclipes e tal, e a gente nunca trabalhou junto, assim, do começo ao fim. Eu começava uns projetos lá, ele ia lá, trabalhava e vice-versa. Mas aí ele falou para mim, naquele momento na minha vida, demorou 15 minutos para falar sim. Eu não tinha a mínima ideia como é que eu ia chegar aqui no Brasil, como é que eu ia fazer com o meu apartamento, o que eu ia fazer para conseguir chegar aqui e a gente fazer esse projeto. A gente não tinha equipamento, não tinha nada. A gente tinha a razão que a gente queria fazer um filme junto, a gente já sabia o tema do filme que a gente queria fazer, mas a gente ainda não tinha o como. Né? Tem uma palestra muito legal do TED, quando eu sabia que eu vim para cá, eu fui no TED ver quais são as palestras mais bem vistas aí para ver onde é que eu acho um pouco de inspiração, e tinha de um cara chamado Simon Sinek, que ele fala uma coisa muito importante e tem a ver com a construção da história. Ele fala, todas as pessoas com mais sucesso no mundo de negócios e de comunicação, eles contam as histórias do que eles estão fazendo de trás para frente. Muitas das pessoas escolhem o que quer fazer, eu quero fazer isto. Aí eu vou fazer isto desse jeito, certo? Aí vem o resultado. Ele fala, não, as pessoas com mais sucesso, eles vão ver o porquê que eles querem fazer, aí vão descobrir como, aí vem o produto. Né? Ele dá o exemplo da Apple, mas eu não vou falar mais da palestra dele, vocês podem ir na TED, que é muito legal. Mas a gente fez esse projeto dessa forma, a gente descobriu por que a gente queria fazer alguma coisa, depois descobriu como, e aí a gente terminou e está aqui o final do nosso do projeto, do produto que a gente quis fazer. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu não conhecia ninguém que estava no filme. Aparentemente, bastante deles eram famosos no Brasil, mas eu não conhecia ninguém. Eu conheci todo mundo no dia que eu cheguei para entrevistar, aí eu comecei a conhecer todo esse pessoal legal. Então, eu comecei a redescobrir o Brasil dessa forma, fazendo esse documentário. E foi um acordar para mim muito grande. Eu vim para o Brasil para fazer esse filme, eu sabia que havia a possibilidade de eu ter que voltar para os Estados Unidos depois que o filme acabar, mas nesse meio tempinho eu achei minha esposa, tive minha filhinha, certo? Então esse filme, na verdade, me deu muitos presentes, me deu muita sabedoria, e ele faz muito parte da minha história, faz muito parte do meu autoconhecimento. Eu realmente vivi a descoberta do autoconhecimento na produção desse filme. Entende? A vida inteira eu sempre fui fã do cinema, mas eu não era fã do cinema que nem o Tarantino. O Tarantino é uma enciclopédia de filmes, ele vai falar para você todos os filmes que foram feitos na história. Eu sempre fui fã das emoções que os filmes causavam. E na minha geração, e todo mundo na minha classe de cinema, eu estudei em Orlando,
estavam lá por causa que eles se inspiraram, provavelmente pelo filme Guerra nas Estrelas. Estava todo mundo lá por causa de Guerra nas Estrelas. Todo mundo era criança, me inspirou e tudo mais. E eu também. Foi o primeiro filme que eu vi, e na verdade acho que foi até o terceiro. Eu lembro de saindo do cinema no terceiro, eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos de idade. Eu falei, eu quero fazer aquilo lá. Eu quero fazer as pessoas sentir o que eu estou sentindo agora. Eu não sabia se era direção, se era roteirização, não sabia que nada disso, mas eu sabia que eu queria fazer aquilo. E por isso que eu sou fã do cinema, por causa que o cinema, certo? Não por definição, mas por descoberta, ele revela todos os mistérios da vida. Tem essa frasezinha no outro filme chamado Grand Canyon, que acho que aqui o título é A Ansiedade de uma Geração, eu não tenho certeza, que o Steve Martin fala, todos os mistérios da vida são revelados no filme. Então todo mundo tem que assistir bastante filme. Eu sempre achei essa frase bem legal, porque que realmente o cinema pode modificar muitas coisas, pode mudar atitudes, eles podem criar novas ideias, gerar novas perspectivas para a população, e isso transborda, certo? Em quase todas as outras disciplinas que a gente vê hoje. Então, esse valor da contar a história, construir a sua própria história, vem dessa sede de você querer contar, compartilhar a sua aventura, certo? Com outros, de uma forma onde que as pessoas vão sempre lembrar do que você falou e se emocionar com o que foi dito. E essa é a minha história.